Fala, 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 crentes em Jesus. Que alegria ter você aqui com a gente. Se você não conhece esse canal aqui, é para a gente estudar a palavra de Deus e também falar um pouco das emoções, do desenvolvimento emocional, da inteligência emocional. Tudo que eu atendo e trabalho nos meus consultórios e nas minhas aulas. Por aqui, a gente está na série de Provérbios. No finalzinho dela, hoje a gente está indo para o capítulo 28. Mas antes, deixa eu te pedir, por favor, dá um like aí, compartilha, bate no sininho, manda para o máximo de pessoas que precisam estar aqui com a gente ouvindo essa palavra, tá bom? Capítulo 28, a gente começa assim: O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Aqui, gente, vamos tentar sermos práticos. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Sabe por quê? Porque tu já sabe bem quando você faz uma besteira. Quando você era criança, você fazia uma besteira. Qualquer chamado da sua mãe, qualquer chamado do seu pai, você já ficava em estado de alerta. Por quê? Porque provavelmente você tinha feito algo errado. E é assim com os ímpios. Os ímpios têm medo, mesmo que não tenha ninguém perseguindo, porque ele sabe que ele fez algo de ruim, algo de errado, algo que não poderia ser feito. Então, é isso que Salomão quis trazer aqui. Vamos para o 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. Um pouco de paciência, paz e temor para dizer isso aqui. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. É exatamente o que a gente está vivendo no Brasil. É exatamente o que a gente vive no Brasil. Tem uma polarização. Alguns são lado A, alguns são lado B. Mas os dois lados não governam com sabedoria. Continuamos cheio de impostos para pagar. Continuamos não vendo esses impostos serem revertidos em realmente atendimento à população. Continuamos com muita dificuldade em todos os ambientes. E lá onde deveria ser governado o nosso dinheiro, a verba pública, a gente vê desvio constante. Entra governo e sai governo. É isso aqui, porque somos uma nação pecadora e os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem só se manterá com o líder sábio e sensato. Triste realidade do Brasil e do mundo, mas é o que a gente vive e o que o Apocalipse traz muito bem. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como uma tempestade súbita que destrói toda a plantação. Ou seja, você e eu somos pobres. Seja como você achar, mas vamos falar de dinheiro. O pobre que enriqueceu financeiramente conseguiu enriquecer. Quando ele enriquece e ele passa a esquecer de onde veio, ele passa a esquecer do que ele viveu, ele passa a esquecer dos pobres com que ele conviveu, isso acaba por oprimir os pobres, como uma tempestade súbita, ou seja, rapidamente isso se espalha e esse pobre acaba por oprimir outros pobres. Então, cuidado, a humildade e a mansidão são princípios básicos que a Bíblia nos traz. Se você se tornou alguém muito importante, agora senta numa cadeira muito importante, não esqueça dos seus, não esqueça de onde você veio. Isso é muito importante para que você se mantenha, para que Deus se mantenha com você. Antes de ir para o 4, deixa eu dar um recadinho rapidinho. Muito bom quem pôde estar no pré-lançamento do meu livro. Escolhas do meu novo livro, Escolhas Mudam Destinos, tá aqui. A conexão entre a fé, mente e destino. E eu, perdão. E eu agora, a editora está
publicando para todo o Brasil. Entrega para todo o Brasil, facilitada. Se você ainda não adquiriu o seu e quer adquirir, me manda uma mensagem. Manda uma mensagem em qualquer plataforma, qualquer rede social. Perdão. Que eu vou certamente fazer com que o livro chegue a você. O livro está muito bom. O livro é tudo de uma inteligência emocional que a gente precisa ter no nosso dia a dia, mas tudo que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia já dizia antes da psicologia existir, antes da psiquiatria, antes da medicina, antes de tudo existir, a Bíblia já dizia sobre tudo isso, tá bom? Perdoa a minha gripe, mas precisamos continuar. Número 4. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Isso aqui, gente, se você hoje ocupa um cargo muito alto no Brasil, é notório pela popularidade hoje do Alexandre de Moraes o que ele está fazendo com a Débora. A Débora, ela escreveu de batom numa estátua do STF, que é errado, mas a Débora pegou uma pena pior, muito pior, muito pior do que aquela pena que Sérgio Cabral, por exemplo, cumpriu até o momento. O STF está julgando uma moça e que em 31, 32 anos, segundo o ex-ministro Marco Aurélio, jamais passou pelo STF, nem poderia. Segundo ele, a palavra que ele usou foi descalabro para tudo que está acontecendo lá. Então, gente, aqui está claro, os que abandonam a lei elogiam os ímpios, ou seja, apoiam aqueles que estão errando e que não obedecem à lei, né? Mas os que obedecem à lei lutam contra eles, ou seja, mesmo que você entenda que a lei de Deus é soberana, é o que você deve seguir para ter caráter, princípio, você deve saber onde o juiz está sentado erroneamente, fazendo algumas certas ponderações que não devia a uns e a outros ele pesa com uma mão muito forte. Temos que ter muito cuidado e embasamento. Tá bom, gente? 5. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor entendem plenamente. Aqui é claro, se você busca Deus, você entende plenamente o que Deus quer, você ouve, você tem intimidade, é isso que a gente está fazendo aqui. Ter intimidade com Deus é isso. É a gente todos os dias fazer a leitura bíblica, tá bom? 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Acabei de dizer algo parecido. Se você tem caráter, você tem hombridade, você tem princípios que o Senhor adora, que o Senhor gosta, mesmo que você seja pobre, o Senhor gosta mais, ou seja, melhor é o pobre íntegro numa conduta do que o rico que está sempre em caminhos tortuosos. Então, muito cuidado com aquele jeitinho brasileiro, muito cuidado com aquela nota fiscal que passa pela sua mão, muito cuidado com aquele pedido do chefe de fecha os olhos, assina esse contrato aí, passa para frente. Muito cuidado, gente. 7. Quem obedece à lei é o filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Ou seja, para que você seja a honra do seu pai, para que você seja o orgulho do seu pai, você deve obedecer à lei. Você não deve andar com os glutões, andar com as pessoas que estão aí por fazer milhões de besteiras, bebem demais, são mal educados, perdem a mão, são corruptos. Então cuidado filho, cuidado filha. 8. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Aqui ele está falando de riqueza, daquelas cobranças exorbitantes que o pobre normalmente, na verdade, é o que paga mais juros nesse país, principalmente empréstimos, e alguém acaba aumentando sua riqueza.
Mas que bom que diz aqui que ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Ou seja, não cumpriu princípios, não resolveu seus problemas com o irmão do lado, não está disponível à intimidade com Deus. Suas orações serão inválidas, serão detestáveis por Deus. 10. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Lembra do livro de Esther? O que aquele homem, que eu não lembro o nome, mas tentou fazer com Mardoqueu? Ele preparava a armadilha atrás de armadilha para Mardoqueu e no final ele mesmo caiu na armadilha que ele preparou para Mardoqueu. Então, gente, temos que ter cuidado no nosso caráter, no que estamos fazendo com os outros. Armadilha, o nome já é horroroso, já não deve ser feito, já não deve ser pensado, já não deve passar pela tua cabeça. Então, muito cuidado nos teus pensamentos. Cuida dos teus pensamentos. Cuida das tuas emoções. 11. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre tem discernimento ou conhece a fundo. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre tem discernimento ou conhece a fundo. Ou seja, o rico, ele pode achar que por ser rico, ele é sábio. E isso nem sempre corresponde, nem sempre é correlato. O rico que se acha sábio, ele pode ser um tolo. E o rico, que é humilde, humilde de coração, humilde com as pessoas, humilde no modo de tratar, no modo de falar, ele sim pode ser sábio. 12. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Aqui é claro, se você for justo e conseguir triunfar, tem prosperidade para todo mundo, prosperidade. é, Vamos lá, eu emprego pessoas, eu tenho certeza que eu emprego famílias, eu tenho uma responsabilidade social com essas famílias, além de trazer para mim, eu trago para as de outras pessoas. Eu sempre procuro ser justo, sempre procuro seguir os princípios, para que a prosperidade aconteça não só para mim, mas para os colaboradores, para as colaboradoras, para todos que trabalham com a gente. Então, quando o justo triunfa, há prosperidade geral. É esse primeiro trecho aqui que você deve buscar na sua vida, seja na sua vida empresarial, seja na sua vida familiar, seja na sua vida em célula, seja na sua vida em igreja, faculdade, colégio, seja onde for. Busque ser justo. 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Deus é misericordioso, gente. Se você tem um pecado, confesse a Ele, vá direto ao Pai. Vá direto ao Pai em nome de Jesus, que Ele há de te ouvir e de te perdoar. 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Nossa, esse cumprir princípios, saber que temos um Deus que olha toda hora, todo momento por nós. Isso aqui é gratificante. 15. Como o leão que ruge, um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Ou seja, se somos governados por alguém que não cumpre princípios, que não tem caráter, que o povo passa a ser um povo necessitado, desesperado, analfabeto, com fome, pagando os maiores impostos do mundo, sem retorno algum, e mesmo assim vemos alguns ímpios aplaudirem isso tudo que acontece no nosso Brasil. O governante sem discernimento aumenta as opressões. Tarifa atrás de tarifa, sempre em cima do pobre. E o que me chateia é que nunca ouço tirar auxílio paletó, auxílio segurança, auxílio moradia, auxílio carro, auxílios mil que todo político, e agora não tem partido, não tem nada, todo político recebe. Mas eu quero ver o Senado tirar agora
todo e qualquer carro que eles recebem durante o mandato e eles passarem a andar no carro deles particular, que eles tenham a segurança particular. Isso reduziria e muitos cofres públicos. Mas não, as tarifas são sempre em cima do povo, da população, que aumenta, que aumenta, que aumenta e a gente não vê mudança alguma. Então, gente, a Bíblia está aqui para dizer como você deve se portar, como deve ser o seu voto em quem e buscar sempre ser alguém com discernimento. Nunca o ímpio. 17. O assassinato atormenta pela culpa. Será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Amém. Que o assassino sempre seja atormentado, caso ele não realmente se arrependa do seu erro, do seu pecado, e que ele tenha essa culpa sempre atrás dele e que ninguém o proteja. Salomão disse, mas não cabe a mim julgar, não cabe a você julgar, é Deus quem vai julgar a todos um dia. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quantas vezes a gente já viu pessoas que são ricas, milionárias, bilionárias, saindo na Forbes, o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo, e de repente uma queda, de repente cai. É isso que o versículo está trazendo. Então não adianta você achar, eu estou rico agora. O futuro é de Deus e Ele tem o controle em suas mãos. 20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Gente, as bets fazem você enriquecer do dia para a noite. É isso que o povo acredita, né? E não acontece. Tem acontecido cada dia mais, famílias destruídas, pessoas vendendo seus bens, suas casas, tudo em prol de jogar na bet, acreditando que vai e não vai acontecer. Então, esse versículo alerta. O fiel no pouco, será fiel no muito, será ricamente abençoado. Então, seja fiel a Deus. Agir com parcialidade, ou seja, agir sempre tendencioso a algum lado, isso não é bom. Então, agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Cuidado. Sabe, aqui o pedaço de pão é assim, até por qualquer merreca, como o Sérgio Cabral disse no seu depoimento, ele não sabia mais onde colocar dinheiro, então por mais que entrasse mais R$ 1.000, ele já estava dentro, já estava entrando, e até, aí aqui está claro, até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal, ou seja, já fazia o mal e já estava no sangue. É uma coisa louca, gente, mas é o que a gente vive todos os dias no nosso país. Vai pro 24. Quem rouba seu pai ou sua mãe diz, não é errado roubar meu pai e minha mãe. É amigo de quem destrói seu pai e sua mãe. Como é terrível roubar pai e mãe. Como é terrível desviar qualquer dinheiro, qualquer conduta errada já é ruim. Imagina de pai e mãe. O pecado, gente, eu sei que ele não tem tamanho, não tem um valor grande, valor pequeno. Não, o pecado é pecado. Mas de pai e mãe deve ser dolorido. Deve ser dolorido conviver e viver um pecado desse. 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Isso aqui não precisa falar, né? Quem confia em si mesmo, quem confia em si, não, sou eu. Saul fez muito isso, confiou só nele em um certo momento e por isso a queda. Temos que confiar, gente, no Senhor. Temos que sempre confiar em Deus. Confiar em si é uma insensatez absurda na nossa vida. Não faça isso. 28. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Gente. Terminamos aqui com o último versículo, com a esperança que esse Brasil um dia tenha realmente uma prosperidade, uma melhora. Está cada dia mais difícil, mas a gente tem um Deus em que a gente pode confiar e que mesmo que 10.000 caiam ao seu lado,
1000 à tua direita, 10.000, 1000 à sua esquerda, seja como for, Deus é contigo, tá bom? Meu desejo hoje é que você tenha paz e vitórias na tua semana e que Deus acompanhe todos os seus. Um forte abraço, até o próximo vídeo.